Análise completa. Crise do Banco do Brasil em 2025. Oportunidade ou armadilha? Antes de começarmos, se você está interessado em entender o mercado financeiro e tomar decisões mais inteligentes com seus investimentos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma análise importante. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento. A tempestade perfeita que atingiu o Banco do Brasil. Estamos vivenciando um momento absolutamente crítico na história recente do Banco do Brasil. E preciso ser direto com vocês. O cenário é preocupante. Os números não mentem, e quando falamos de uma queda de 60% no lucro trimestral, não estamos diante de um simples ajuste de mercado. Estamos observando uma crise profunda que merece nossa atenção total. O lucro do terceiro trimestre de 2025 despencou para meros 3,7 bilhões de reais. Para colocar em perspectiva, isso representa uma queda anual devastadora de 60%. E aqui vai minha primeira opinião forte. Achei completamente inadequado o tom do vídeo oficial de divulgação dos resultados. Vi executivos sorrindo, tentando passar uma imagem de normalidade, quando, na verdade, os acionistas estão sangrando. Quem depende dos dividendos dessa empresa certamente não está sorrindo, e a gestão deveria refletir a seriedade do momento. Entendendo, quem é o Banco do Brasil? Para quem está chegando agora ao mundo dos investimentos, deixe-me contextualizar. O Banco do Brasil não é apenas mais uma instituição financeira. Estamos falando de um dos bancos mais antigos da América Latina, com mais de 2 séculos de história. É uma instituição sólida, profundamente enraizada na economia brasileira, com estrutura robusta e presença nacional. Preciso deixar claro um ponto importante. Existe muita desinformação por aí. Algumas pessoas alarmistas falam sobre risco de quebra da instituição, e isso é simplesmente ridículo. O Banco do Brasil não vai quebrar. Ele é grande demais, importante demais para a economia nacional e tem respaldo do governo federal. Então tire esse medo da cabeça. Nos últimos 12 meses, mesmo com toda a turbulência, o banco pagou um yield razoável em dividendos. Suas principais áreas de atuação incluem crédito corporativo, seguros, previdência, gestão de ativos e, aqui está o ponto crucial, o agronegócio. O calcanhar de Aquiles, a crise no agronegócio. E é justamente no agronegócio que mora o problema. O que antes era a maior fortaleza do Banco do Brasil, seu diferencial competitivo, transformou-se em sua maior vulnerabilidade. Durante décadas, a forte presença no setor agrícola era motivo de orgulho e garantia de rentabilidade. O banco conhecia profundamente esse mercado, tinha relacionamento consolidado com produtores e era referência no financiamento rural. Porém, e esse porém é gigantesco, nos últimos meses estamos testemunhando uma inadimplência persistente e crescente nessa carteira de crédito do agronegócio. Os números são alarmantes e merecem nossa atenção detalhada. A inadimplência acima de 30 dias saltou de 3% para impressionantes 8%. Quando olhamos a inadimplência acima de 90 dias, o cenário é ainda mais dramático. Saímos de 1,7% para 5,34%. Mas o dado que realmente choca é o número de recuperações judiciais no setor. Pulamos de 608 casos para 928 recuperações judiciais. É um crescimento explosivo que não pode ser ignorado. Minha opinião é direta: o Banco do Brasil não está inventando desculpas. Existe, de fato, um recorde histórico de recuperações judiciais no agronegócio brasileiro. Não é papo furado da gestão tentando se eximir de responsabilidade. O setor agrícola está enfrentando dificuldades reais, concretas e mensuráveis. A linha do tempo da deterioração. Vamos reconstruir cronologicamente como chegamos a esse ponto crítico, porque entender o processo é fundamental para avaliarmos as perspectivas futuras. O passado glorioso. Até recentemente, o Banco do Brasil era a queridinha dos investidores focados em dividendos. A ação estava no radar positivo do mercado, entregando resultados consistentes e distribuindo proventos generosos mensalmente.
Nos últimos anos, a instituição havia feito uma transformação notável. Deixou de se comportar como uma estatal pesada e burocrática para atuar como um banco moderno e eficiente. A gestão estava emprestando dinheiro de forma inteligente, otimizando taxas, melhorando margens de rentabilidade. Era um trabalho excepcional e, preciso reconhecer, quem estava à frente dessa transformação merecia todos os elogios. O banco estava redondo, funcionando como uma máquina bem azeitada. Primeiro trimestre de 2025. O sinal de alerta. Então veio a primeira bomba. O resultado do primeiro trimestre trouxe uma queda de 20% no lucro, fechando em 7,37 bilhões de reais. O mercado ficou chocado. Todos esperavam crescimento, e veio queda. Uma queda de 20%, que na época pareceu catastrófica, embora hoje, com a perspectiva do que viria depois, quase pareça um resultado aceitável. Foi nesse momento que a gestão avisou: temos um problema sério de inadimplência no agronegócio. A carteira agrícola, extremamente representativa no portfólio do banco, estava mostrando sinais preocupantes. O que antes era trunfo virou âncora. Segundo trimestre. A bomba nuclear. Se o primeiro trimestre foi ruim, o segundo foi apocalíptico. O mercado já estava com expectativas baixas, preparado para números fracos, mas o que veio foi uma verdadeira bomba nuclear. A queda de 60% no lucro pegou todo mundo de surpresa. O impacto foi brutal. As ações despencaram e o banco perdeu aproximadamente 8 bilhões de reais em valor de mercado em um único dia de negociação. Terceiro trimestre. Confirmação da crise. E agora, no terceiro trimestre, a situação se confirma. Nova queda de 60%, lucro de apenas 3,7 bilhões de reais. Alguns veículos de imprensa noticiaram que o resultado veio dentro das expectativas, mas discordo completamente dessa narrativa. Ninguém tinha a expectativa de um resultado tão ruim assim. É apenas uma tentativa de suavizar o desastre. Fatores agravantes, além do agronegócio. Agora, seria injusto e simplista colocar toda a culpa no agronegócio. Existem outros fatores em jogo que precisam ser considerados em uma análise honesta. A questão da Selic. A taxa Selic, batendo em 15%, está estrangulando a economia brasileira. Isso dificulta novos empréstimos, aumenta o custo do crédito, reduz a atividade econômica e, consequentemente, impacta negativamente os resultados de qualquer instituição financeira. Mudanças regulatórias. Houve alterações nas regras de provisionamento para os bancos. Agora, as instituições financeiras precisam fazer provisões maiores e mais antecipadas contra possíveis calotes. Isso significa que o Banco do Brasil teve que separar impressionantes 19 bilhões de reais em provisões contra a inadimplência. Esse dinheiro fica parado, imobilizado, impactando diretamente o resultado contábil. A gestão estatal. Aqui vai uma opinião que pode ser controversa, mas precisa ser dita. Existe sim uma questão de gestão estatal problemática. O Banco do Brasil é uma estatal, e isso traz implicações políticas que nem sempre são positivas para a eficiência operacional. Há rumores e riscos sobre empréstimos para entidades como os Correios, por exemplo. Isso me preocupa genuinamente. Quando política se mistura excessivamente com gestão bancária, as decisões podem não seguir a melhor racionalidade econômica. Existe sempre o risco de pressões políticas influenciarem decisões de crédito, o que seria extremamente prejudicial. Porém, e é importante ser justo, não podemos colocar toda a culpa na gestão atual ou no aspecto estatal. O governo pegou o banco funcionando redondinho. E sim, a situação piorou significativamente. Mas o problema do agronegócio é real e externo ao banco. Comparação com a concorrência. Um retrato desolador. O que torna a situação do Banco do Brasil ainda mais preocupante é que seus concorrentes estão voando. Vamos aos números. Itaú Unibanco, lucro cresceu 11% no ano, atingindo quase 12 bilhões de reais no terceiro trimestre. O Itaú fez o dever de casa, conseguiu administrar bem sua carteira de crédito e não foi tão afetado pela inadimplência. Bradesco, depois de passar 2 ou 3 anos no fundo do poço, apresentou recuperação impressionante com crescimento de 18,8% no lucro.
BTG Pactual, uma verdadeira máquina de imprimir dinheiro. Lucro líquido de 4,54 bilhões no terceiro trimestre, com crescimento absurdo. É preciso reconhecer, a equipe do BTG está fazendo um trabalho excepcional. Nubank, até o banco digital, apresentou lucros extraordinários, consolidando-se entre as marcas mais valiosas do Brasil. Somando os 3 maiores bancos privados, chegamos a 22 bilhões de reais em lucros no terceiro trimestre. Enquanto isso, o Banco do Brasil patina, sendo o único grande banco apresentando quedas significativas. No desempenho anual das ações, os números são brutais. Bradesco subiu forte, recuperação de quedas anteriores. Itaú valorizou 44%. Santander, 40%. E o Banco do Brasil é o único no vermelho profundo, com quedas que provavelmente aumentaram desde os últimos dados disponíveis. A grande questão: oportunidade ou armadilha? Aqui chegamos ao ponto mais importante desta análise, e é onde minha opinião vai divergir dos pessimistas de plantão. Cuidado com os vendedores de susto do apocalipse. Existe um fenômeno curioso no mercado financeiro. O pessimista sempre parece mais inteligente, mais sábio, mais preparado. As pessoas adoram ouvir previsões catastróficas porque parecem profundas e analíticas. Mas aqui vai uma verdade dura. Pessimistas raramente ganham dinheiro no mercado. Eles ganham dinheiro vendendo conteúdo, cursos, alertas, não com investimentos. Minha visão sobre o Banco do Brasil é a seguinte: estamos vivendo o olho do furacão. Ainda não passamos pela tempestade completa. Na minha análise, temos pela frente mais 1 ou 2 trimestres de confusão e resultados ruins. O quarto trimestre de 2025 provavelmente será igualmente decepcionante. Mas, e esse é um mas gigantesco, e se o agronegócio se recuperar? E se a inadimplência começar a cair? E se as recuperações judiciais diminuírem? Todo o restante do trabalho do banco está sendo feito. A estrutura está lá, a capilaridade está lá, o conhecimento de mercado está lá. Fundamentos que não mudaram. O banco tem mais de 2 séculos de história. Resistiu a inúmeras crises ao longo das décadas. Continua sendo um dos maiores grupos financeiros do país. Desempenhou o papel essencial na economia brasileira. A infraestrutura e know-how permanecem intactos. O princípio da reversão à média. No mercado financeiro, existe um princípio poderoso chamado reversão à média. Empresas boas que passam por momentos ruins tendem a se recuperar. Empresas ruins que têm momentos bons tendem a piorar. O Banco do Brasil é fundamentalmente uma boa empresa passando por um momento péssimo. Quando todo mundo está falando mal de uma ação, quando o pessimismo é generalizado, às vezes, apenas às vezes, estamos diante de uma oportunidade de compra. As ações estão sendo consideradas no fundo do poço. O mercado está precificando o pior cenário possível. Riscos que precisam ser considerados. Seria irresponsável da minha parte pintar apenas um cenário positivo. Os riscos são reais e substanciais. Inadimplência pode continuar subindo. Se o agronegócio não se recuperar rapidamente, a situação pode piorar antes de melhorar. Interferência política. Empréstimos politicamente motivados, como para os Correios, seriam desastrosos e afastariam completamente os investidores. Redução de dividendos. Com resultados ruins, o pagamento de proventos pode diminuir significativamente, até que a situação se estabilize. Volatilidade extrema. As ações vão continuar oscilando brutalmente no curto prazo. Perda de competitividade. Se a recuperação demorar muito, o banco pode perder ainda mais mercado para concorrentes mais ágeis. Minha recomendação pessoal: vou ser transparente sobre o que estou pensando fazer. Provavelmente vou iniciar uma posição no Banco do Brasil, mas não agora. Quero ver mais 1 ou 2 trimestres de resultados. Quero entender se a inadimplência está realmente estabilizando, se as medidas de gestão estão surtindo efeito. O problema de esperar pelo momento perfeito é que, quando a situação melhorar, as ações já não estarão tão baratas.
É o dilema clássico do investidor: comprar barato, assumindo mais risco, ou comprar depois da recuperação, pagando mais caro, mas com mais segurança. Para investidores com um perfil mais agressivo e horizonte de longo prazo, pode fazer sentido começar a montar posição em pequenas parcelas. Para investidores conservadores, recomendo aguardar sinais mais claros de recuperação. Lições importantes desta crise. Esta situação do Banco do Brasil nos ensina várias lições valiosas. Diversificação é fundamental. Quem tinha todo o patrimônio concentrado em BBA/S3 está sofrendo muito. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Teses de investimento mudam. O que era fortaleza, agronegócio, virou fraqueza. O mercado é dinâmico. Análise constante é necessária. Não basta comprar e esquecer. É preciso acompanhar os resultados trimestrais, ler relatórios, entender o que está acontecendo. Gestão importa. Compare o Banco do Brasil com Itaú e BTG. A qualidade da gestão faz diferença absurda nos resultados. Timing é difícil. Ninguém consegue prever perfeitamente o fundo. Quem tentou pegar o fundo no segundo trimestre se deu mal. Perspectivas para 2026. Olhando para frente, alguns cenários possíveis. Cenário otimista. O agronegócio se recupera em 2026, a inadimplência cai, as provisões começam a reverter e o banco volta a apresentar crescimento. As ações podem dobrar ou triplicar de valor. Quem comprou barato será muito bem recompensado. Cenário base. A situação se estabiliza lentamente ao longo de 2026. O banco para de piorar, mas a recuperação é gradual. As ações sobem moderadamente. Cenário pessimista. O agronegócio se aprofunda, a inadimplência continua subindo e o banco precisa fazer provisões ainda maiores. As ações podem cair mais 30% ou 40%. Conclusão. Cautela, mas com otimismo fundamentado. Minha conclusão depois de estudar profundamente os resultados, assistir apresentações, ler relatórios de dezenas de especialistas e refletir sobre os fundamentos é a seguinte: o Banco do Brasil está passando por sua pior crise em muitos anos. Os números são ruins, as perspectivas de curto prazo são desafiadoras e ainda há tempestade pela frente. Porém, estou convencido de que estamos próximos do fundo. Empresas sólidas com 2 séculos de história, capilaridade nacional, expertise consolidado e importância sistêmica não desaparecem, elas se recuperam. A questão não é se vão se recuperar, mas quando. Para quem tem estômago para volatilidade, horizonte de longo prazo e capacidade de analisar friamente os fundamentos, o Banco do Brasil pode representar uma excelente oportunidade de compra nos próximos meses. Para quem está perdido nesse universo de análises, balanços, indicadores e não sabe como avaliar se deve ou não investir, minha recomendação é: busque educação financeira. Aprenda a ler relatórios, entenda os conceitos básicos de valuation, acompanhe especialistas sérios que fazem análises fundamentadas. O mercado premia quem estuda, quem tem paciência, quem compra qualidade em momentos de pessimismo, pune quem age por emoção, quem compra no topo empolgado e vende no fundo desesperado. O Banco do Brasil vai se recuperar? Eu acredito que sim. Quando? Ninguém sabe exatamente, mas quem tiver paciência e comprar no momento certo pode ser muito bem recompensado. Se você gostou desta análise profunda e quer continuar recebendo conteúdo de qualidade sobre o mercado financeiro, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário abaixo dizendo o que você acha do Banco do Brasil neste momento. Vamos construir essa comunidade de investidores inteligentes juntos. E não esqueça, investir não é apostar, é estudar, analisar, ter paciência e tomar decisões racionais. Nos vemos no próximo vídeo.